Meus irmãos, graça e paz a todos e a todas. Deus seja louvado por nossas vidas e agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele concede a nós de estarmos aqui nessa noite. Nós estávamos pretendendo fazer a transmissão ao vivo, mas infelizmente não foi possível fazer. E daqui a pouco você ouvirá a bela de louvores, ouvirá também a pregação da Palavra de Deus, nessa noite ministrada pelo servo do Senhor, pastor Paulo Pereira, estará falando sobre uma igreja saudável, tá? Mas mesmo assim eu peço que você compartilhe esse vídeo, compartilhe com um amigo seu, com uma amiga sua, com um parente seu, uma parenta. De certa forma você estará sendo um evangelista, pois você, à medida que você compartilha o vídeo, outras pessoas também terão a oportunidade de estar sendo evangelizado através dos louvores, da oração, da leitura e também da exposição fiel às Escrituras Sagradas. Aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo número 28. Nós vamos fazer essa leitura no Salmo número 28, verso de 1 até o verso de número 9. E logo após eu convido a irmã Cândida, que é a esposa do pastor Paulo, ela estará elevando-nos a Deus em oração. Mas antes, porém, vamos ler o Salmo de número 28. Esse Salmo que vai falar sobre a confiança sustentável que Davi tinha em Deus. Diz assim a palavra de Deus, Salmo de número 28, a partir do versículo de número 1. Leiamos. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve minhas vozes quando a ti clamar, quando erguer as mãos para o teu santuário. Versículo 3. Não me arrasde com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, eles os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Versículo de número 8. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Que Deus continue nos abençoando através da sua palavra. Irmã Cândida, quero convidar a irmã Cândida, que é a esposa do pastor Paulo, que logo mais estará aqui expondo a palavra de Deus, falando sobre uma igreja saudável. E logo após a oração da irmã Cândida, nós estaremos louvando ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, neste momento, Pai, te agradecendo por nós estarmos aqui para te louvar, para ouvir a tua palavra. Neste momento nós te apresentamos a nossa cidade, que o Senhor abençoe, meu Pai, os quatro cantos dessa cidade. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos na fé, que o Senhor venha nos livrar desse vírus, que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, meu Senhor. Só o Senhor pode nos ajudar nesse momento. Então, Pai, o Senhor é o médico dos médicos. E neste momento é o que nós te pedimos. Somos gratos a Ti. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor continue nos ajudando, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que assistir esse vídeo. Que o Senhor venha fortalecer. Se tiver doente, que o Senhor venha curar. Se tiver fraco, que o Senhor venha fortalecer. Que o Senhor cuide, meu Pai. Cuide de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor. Vamos começar louvando ao Senhor com a canção que tem por título Obrigado. Quero chamar aqui os meninos da música para nos auxiliar. Essa canção é a canção de Alda Célia e ela canta Obrigado, Jesus. Nós vamos então louvar o Senhor com esta canção, tá? Obrigado, Jesus.
Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Glória a Deus por isso. Então, que Deus em Cristo nos abençoe com a sua palavra. Vamos continuar louvando ao Senhor com mais dos cânticos. Nós vamos cantar uma canção muito conhecida. É a canção que tem por título Um Alto Preço. Eu sei que foi pago um alto preço. Então, foi pago sim um alto preço por nós. E o preço pago foi o sangue de Cristo por nós. A Bíblia diz para nós, o apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 5, e o verso de número 8, que Deus provou quanto nos ama, quando Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, mesmo sendo nós ainda pecadores. Então vamos louvar o Senhor com essa canção Alto Preço. Eu convido você a louvar conosco também do outro lado. Essa canção que fala algo extraordinariamente para nós. Foi pago um alto preço para que você e eu hoje obtivemos a paz em Cristo Jesus. Então vamos louvar o Senhor. Peço a você que, ao ouvir esse vídeo gravado, você
transmita ao seu amigo, à sua amiga, compartilhe o Evangelho. A Bíblia diz para nós em Marcos 16: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, divulgue aí esse vídeo através das redes sociais, para que outras pessoas também tenham acesso à evangelização através da palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço. Adorar a Deus.
Pereira estará nesse momento ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. E nós vamos orar nesse momento em prol do servo de Deus, que estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Convido você a orar conosco. Oremos ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, nós somos gratos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela é eterna. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor até agora tem nos protegido, e eu acredito que o Senhor continuará nos protegendo. Quero te agradecer, Senhor, pela forma como o Senhor tem exercido a sua misericórdia para conosco. Quero te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, para com as nossas famílias, para com os nossos parentes, para com aqueles que te servem. Neste momento também, Senhor, quero orar em prol do teu servo, pastor Paulo Pereira, que estará ministrando a tua palavra. Que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades e que possamos, ó Deus, aprender ainda mais através da exposição fiel da tua palavra pelo teu servo. Que ao abrir os seus lábios, o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Nós oramos e por fé te agradecemos. Amém e graças a Deus. Pastor Paulo. Louvado seja o nome do Senhor por esta grande oportunidade que Deus tem nos concedido de estarmos mais uma vez nesse momento aprendendo mais do Senhor. Ele é aquele que nos ensina através do seu Espírito. Quero nesta oportunidade convidar todos para que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Hoje nosso tema é o que torna uma igreja saudável. Vamos descobrir através da mensagem de hoje o que torna uma igreja saudável. Existem pelo menos 4 pontos necessários para que uma igreja se torne saudável. E eu quero convidar você, nesse momento, você que está aí assistindo a este vídeo, a esta gravação, a meditar no texto da palavra de Deus que se encontra em Atos, capítulo 2, o verso 37 a 47. Atos, capítulo 2, o verso 37 a 47. Acompanhe aí na sua Bíblia. O texto diz o seguinte: ora, ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras ele testificava e os exaltava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O verso 43 diz: e sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E perseverando todos os dias concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto nos mostra, pelo menos do versículo 42,
que eu gostaria de ler nesse momento, compartilhar esse texto. Nós já lemos, mas eu vou novamente ler. O texto diz: e eles continuaram, veja bem, continuidade, e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse texto nos mostra 4 momentos que torna a igreja uma igreja saudável. Quando eu falo de igreja, eu não falo da estrutura de tijolos, a construção de 4 paredes, não. Eu estou falando de você. Você é a igreja. Você é o templo do Senhor. Este local é o local onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, e que nesses dias, devido à pandemia, não estamos nos reunindo seguindo assim as regras da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde. Mas estamos gravando através de cultos online, através de gravações, como está acontecendo agora, este culto, ministrando assim a palavra ao seu coração. Então você é o templo, você é a igreja do Senhor, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. E aqui, primeiramente, o texto vai dizer, no versículo 42, e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. O texto está falando do primeiro momento que torna a igreja uma igreja saudável, é a doutrina. E o que seria a doutrina? É aquilo que é ensinado, aquilo que serve de regra de fé e prática para a igreja. Veja o que Jesus nos diz em Mateus 28 e 20. Ele vai dizer ali algo bem interessante, que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. O texto ali, Jesus já se despedindo dos seus discípulos, antes de subir aos céus, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo 28 e 20. É por isso que aqui o texto diz, no versículo 42, de Atos 2, que nós acabamos de ler, diz assim: eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? A palavra que foi confiada a eles. Nesse momento, como o texto diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso significa o quê? O que isso significa? O que esse texto está querendo dizer? Isso significa o quê? Que a doutrina é algo que edifica a nossa vida sobre o alicerce correto. É justamente isso que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, o verso 24 e verso 25. O texto ali vai falar sobre 2 edificações. Uma edificação sobre a rocha e uma edificação sobre a areia. Mas nós queremos frisar a primeira construção, na qual o texto lá diz, no versículo 24 e 25, vai dizer: todo aquele, veja bem que o texto está especificando, todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras. Quem está falando aqui? Jesus. Visto que os discípulos seguiram, os apóstolos seguiram a doutrina de Cristo, ele agora, o próprio Jesus está enviando eles também para que eles passem esse conhecimento a outras pessoas. Ele está dizendo: fazer discípulos de todas as nações. Mas esses discípulos também precisam ser doutrinados. E agora a igreja se levanta e permanece e persevera unanimemente na palavra, na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo. E aqui o texto está dizendo que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Por que Jesus está dizendo isso? Porque muitas vezes a gente escuta, mas não pratica. Uma coisa é escutar, outra coisa é entender e outra coisa é praticar. Existem 3 passos bem interessantes aí. Às vezes nós escutamos, mas porém não colocamos em prática aquilo que escutamos. E a Bíblia mesmo nos diz que precisamos ser prontos para ouvir. Todo aquele que tem ouvidos, ouça a palavra de Cristo. O texto vai dizer aqui claramente:
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente. Em outra tradução diz sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. O versículo 25 vai dizer: e desceu a chuva. Aqui é a vantagem. A vantagem de você edificar a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Ele agora mostra a vantagem. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Atenção, igreja do Senhor Jesus. Preste bem atenção nesse detalhe. Uma vida edificada sobre a rocha, ela não vai ser destruída pelas situações da vida. Nós estamos agora contemplando um tempo onde muitos crentes estão desesperados. Estão querendo escapar, levando-se até mesmo por fábulas. Recentemente saiu aí algo que a gente fica sempre observando como as pessoas se deixam levar por mentiras, por falsas doutrinas. Alguém afirmou que encontrava um cabelo dentro de uma Bíblia e fazia um chá, entendeu? E que isso aí poderia curar o coronavírus. Curar contra o coronavírus. Gente, aí você percebe, muitos crentes se deixaram levar por essa palavra e começaram a procurar cabelo na Bíblia. E tem deles que encontraram e ainda colocaram lá para fazer um chá e beber. Meus amados, tem gente levando a gente até ao misticismo religioso. Há práticas que não pertencem ao cristianismo. Por quê? Porque as pessoas estão se deixando levar por coisas que vão fazer com que a gente construa uma casa sobre a areia, que não tem nada a ver com Jesus. O fato é que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha não se deixa levar por isso. Não é enganado, não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Pelo contrário, ele está firme e inabalável sobre a rocha que é Cristo Jesus. Pode vir as dificuldades, como o texto diz. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Pode vir a dificuldade que for, mas a doutrina, quando está em nosso coração, faz com que estejamos fortalecidos neste momento. Mas também isto significa que nós não somos inconstantes. O texto da palavra de Deus, em Efésios 4,14, vai dizer isso. Que nós não somos inconstantes por causa da doutrina. O texto diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. O exemplo que eu citei agora há pouco é um exemplo de engano dos últimos dias. Pessoas lançando fábulas, invencionices evangélicas, e o povo vai aí acreditando. Por quê? Porque é um povo inconstante, não tem firmeza na palavra. E bem me lembra muito bem o Salmo 1, quando diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, os amados, que leiam a palavra de Deus para não ser enganado. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós temos profundidade na palavra, menos vamos sendo levados por todo o vento de doutrina. Ninguém vai nos enganar. Não seremos levados por nada deste mundo, pelas vãs filosofias, pelas falsas doutrinas, porque a cada dia surge um falso profeta. E precisamos estar prontos. Por isso a importância de termos a doutrina, de nos apegarmos à doutrina saudável da palavra de Deus. E isso também significa, meus amados, que temos os sentidos exercitados para fazermos a diferença entre o bem e o mal. Eu me lembro quando eu ainda era criança, quando alguém me perguntava qual é a sua mão direita, eu dizia que era essa aqui. E essa aqui é a mão esquerda. Quando alguém perguntava qual é a sua mão esquerda, eu dizia essa aqui.
A direita eu não sabia definir. Muitas vezes nós não sabemos definir a mão direita e a mão esquerda. Ficamos perdidos, como o povo de Nínive, como diz lá em Jonas. Pessoas que não sabiam a diferença da mão direita para a mão esquerda. Dentro da igreja, encontramos muitas pessoas assim, que precisam se aprofundar. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 5 e o verso de número 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Só a palavra de Deus nos dá essa habilidade. À medida que nós vamos nos aprofundando na palavra de Deus, lendo através de um plano de leitura anual, nós temos a possibilidade de estar lendo todo dia um texto da palavra de Deus e nos aprofundando, tirando lições. É importante anotar as lições, aprender com essas lições e nos solidificar com essas lições, porque disto depende o nosso sucesso espiritual. Mas uma outra coisa também que torna a igreja saudável é a comunhão. Esses dias está difícil, né, da gente se abraçar, da gente estar junto, mas podemos estar juntos em algum momento, conversando através das redes sociais. Não deixamos de conversar uns com os outros e continuar essa comunhão. Mas a comunhão é necessária para fortalecer a unidade. É justamente em Atos capítulo 2, verso 42, diz que eles continuavam firmemente o quê? Não só na doutrina dos apóstolos, mas na comunhão. E quando nós falamos em comunhão, isso significa, em primeiro lugar, estar juntos. Nem sempre quando nós nos reunimos, nós estamos juntos. Porque é necessário justamente termos o mesmo pensamento, o mesmo coração e a mesma alma. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 2, 44. O texto diz lá: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não havia diferenças. Eu tenho entendido uma coisa, que quando nós entendemos o outro, nós conseguimos lutar, ou melhor, conseguimos lidar com as diferenças. Porque nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos pensamentos diferentes, nós temos escolhas diferentes, nós temos jornadas diferentes. E muitas vezes isso se choca. E nós precisamos aprender a lidar com essas diferenças. Quando aprendemos a lidar com essas diferenças, aí nós já nos tornamos servos. Porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que ser servos uns dos outros. É a primeira característica para que estejamos juntos, é ser servos uns dos outros. E a própria palavra de Deus nos diz claramente que aquele que serve é aquele que é o maior no reino dos céus. Por isso que é importante estarmos juntos. Era isso que acontecia na igreja primitiva. E em segundo lugar, é ter tudo em comum com o outro. Veja só o que o texto nos diz em Atos 2, 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles viviam em comunidade. Tinham tudo em comum. Eles tinham tanta coisa em comum que eles sabiam das necessidades uns dos outros. E o texto vai dizer que alguns que tinham muitas propriedades, vendiam essas propriedades e esse valor era depositado aos pés dos apóstolos e esse valor era distribuído a cada um conforme a necessidade. Eles tinham uma preocupação uns com os outros, eles conheciam as necessidades. E olha que é difícil conhecer a necessidade de alguém em uma igreja de 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, 6.000, 10.000 pessoas, que a igreja estava se expandindo. Mas todos sabiam. Era incrível essa relação entre os irmãos, porque eles viviam em comunidade, havia tudo em comum. Mas comunhão também é ter um só coração. Atos 4,32 vai dizer: e era um o coração da multidão dos que criam. O coração estava unido um ao outro. Não havia diferença entre os sentimentos. Eles estavam ligados um ao outro, o coração está ligado um ao outro. Me lembro muito bem dessa situação de um coração estar ligado ao outro, que muitas vezes, até mesmo lá em casa,
Quando às vezes eu tenho vontade de beber um copo d'água, aí minha esposa chega com um copo d'água. Quem foi que disse isso para ela? Eu. O coração está ligado um ao outro. Parece que nós sabemos as necessidades do outro e podemos nos aproximar, ajudando com alguma coisa, ou com um mantimento, ou com uma oração, ou com um abraço, ou com uma fala amiga. Às vezes a pessoa está precisando apenas de um momento de oração, que oremos por ela. Alguém liga para você pedindo justamente ajuda em oração e você está pronto, porque o seu coração é um só com o coração desta pessoa, porque é assim que nós vivemos a verdadeira comunhão. Mas também comunhão é ter uma só alma. O texto vai dizer que era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Uma só alma. Eles estavam unidos um ao outro. Isto é comunhão. Isso é que torna um ambiente saudável. E a terceira coisa que torna a igreja saudável é o compartilhamento. Atos 2:42 vai dizer o seguinte: e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Mas veja bem que o texto está dizendo no partir do pão. Isso é o que? Compartilhamento. E isso se revela bem no texto, justamente lá de Atos 2:45, quando o texto diz: e vendiam suas propriedades. Parece difícil essa prática hoje, né? Alguém que tem condições financeiras dentro da igreja e compartilhar de seus bens com alguém. É notório que na igreja primitiva acontecia um fato. Qual era o fato? Eles não tinham como seu aquilo que era seu, mas sim também do outro. Eles compartilhavam as coisas, compartilhavam a palavra, compartilhavam o pão, e por muitas vezes nós podemos observar o apóstolo Paulo pedindo à igreja, algumas igrejas, donativos para enviar aos crentes pobres de Jerusalém. Eles estavam ligados e sabiam a necessidade de cada um. Veja que o texto diz: e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. O que essa palavra mister significa? Necessidade. Conforme a necessidade de cada um. O que é este princípio? É um princípio altruísta. O que é um princípio altruísta? É aquele que sente a dor do outro. É aquele que sente a necessidade do outro. Eles estavam tão ligados que eles conseguiam sentir a necessidade do outro. Como é importante esta prática dentro da igreja. Isso revela uma coisa, que a oração de Jesus está dando certo. Jesus disse isso em João capítulo 17, quando ele faz aquela oração sacerdotal: que eles sejam um, como eu sou contigo, para que o mundo veja que tu me enviaste a eles. Esse é o maior testemunho de Jesus na vida da igreja. É quando nós estamos juntos, em comunhão, e sabemos o que o outro está passando, e o outro sabe o que nós estamos passando, e estamos em oração. Estamos nesses dias orando pela igreja no mundo todo. Sabemos que alguns irmãos estão sofrendo, até mesmo por falta de alimento. Mas o Senhor tem levantado servos para que assim possam suprir a necessidade destes. Isso mostra o quê? Uma igreja altruísta, que está preocupada com a necessidade do outro. O versículo 46 vai dizer: e perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Este princípio é um princípio real e sincero. O apóstolo Pedro ele vai dizer que o amor não deve ser fingido. Não deve haver fingimento.
Porque por mais que eu faça alguma coisa, se não tiver amor, nada seremos. O amor se revela dentro dessa necessidade. A Bíblia diz que dentro da necessidade alguém se torna irmão nosso. Aqui a igreja mostra uma grande lição. Um dos pontos que torna a igreja saudável é o compartilhamento. E só entende esse detalhe quem é servo, que está disposto a servir o outro com a sua oração, com a palavra e muitas vezes com o alimento. Mas também, outro ponto que torna a igreja saudável é que vai terminando aqui o texto vai dizendo assim: e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O outro ponto que torna a igreja uma igreja saudável é uma vida de oração. É estarmos buscando o Senhor em oração. Veja que o texto vai dizer que eles perseveravam unânimes em oração. E como deve ser esta vida de oração, igreja? Esta vida de oração deve ser da seguinte maneira: o tempo de oração, que é em todo o tempo. Quando falamos de tempo de oração, quanto tempo deve ser a oração, pastor? Todo o tempo. E em todo o tempo eu tenho que orar. Assim nos diz Efésios 6,18, que eu devo orar em todo o tempo. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Temos tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Quando nós tiramos o tempo, principalmente o primeiro momento da manhã, para nós orarmos, para buscarmos o Senhor, é algo importante. Estamos dando o nosso primeiro momento para Deus, oferecendo para Deus uma oferta, o nosso tempo em oração. É notório que muitas vezes nós só queremos orar em tempos difíceis, mas devemos orar em todo o tempo. Porque a oração, a Bíblia nos diz claramente: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos estar orando em todo o tempo. Mas também outra questão que nós precisamos observar: a prática da oração. Com relação à prática da oração, ela tem que ser constante. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer o quê? Orai sem cessar. Constância. Ah, pastor, eu orei hoje, mas me deu uma preguiça, eu já não orei. Amanhã eu já não vou fazer oração, né? Orei hoje, mas amanhã, hoje já me deu uma preguiça, eu não orei. Eu orei ontem, mas hoje eu não consegui orar. Agora eu me lembro muito bem de uma situação de determinada pessoa que todas as vezes saía atrasado para o serviço e nunca tinha tempo para orar. E aí, na oportunidade, disse: amanhã eu não vou chegar atrasado, eu vou levantar mais cedo para orar. E ele aproveitou e fez uma anotação de uma oração e colou lá na geladeira. E na oportunidade, ele acordou atrasado novamente. Não deu tempo para orar. E ele fez uma breve oração: Senhor Jesus, a oração da geladeira, em nome de Jesus, amém. Não serve, amados. Esse tipo de oração não serve, porque nós precisamos ser específicos. Deus não vai olhar para uma oração que está lá colada na geladeira. Ele quer que você fale com Ele, porque a oração é uma conversa com Deus. Porque muitas vezes, quando nós conversamos com os nossos amigos, nós temos tempo suficiente para conversar. Conversamos muita coisa, e com Deus temos conversado tão pouco. E nós dependemos muito mais de Deus, principalmente nessa hora. O momento agora é de oração. Não é o momento de estarmos murmurando, estarmos questionando alguma coisa, porque tudo isso já era previsto por Cristo. O próprio Jesus disse que haveria essas pandemias por todo mundo. O momento agora é de oração, para que estejamos fortalecidos nesses tempos difíceis. Então, oremos sem cessar. O que traz a igreja saudável?
Qual é o resultado de uma igreja saudável? Veja só, são 4 resultados. Primeiro, ambiente espiritual saudável, gerador da presença real de Deus na vida da igreja. Olha só o que nos diz o versículo 43. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Um ambiente espiritual saudável. Segundo, louvou a Deus. O verso 47 vai dizer: louvando a Deus. O povo estava louvando a Deus. O verso 47 vai dizer também credibilidade das massas. O texto diz que e tendo o favor de todo o povo, quer dizer, eles tinham a graça do povo, eles começaram a chamar a atenção do povo, e por isso aconteceu o último ponto: multiplicação. O texto diz claramente: e o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Repetindo, o que torna uma igreja saudável? A doutrina, a comunhão, o compartilhamento e uma vida de oração. Que Deus abençoe a sua amada igreja, que possamos a cada momento ser uma igreja saudável. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra nesse momento. Que o Senhor derrame graça sobre a tua igreja por todas as partes do mundo, em nossa nação, em nosso estado e também em nossa cidade. Que a cada dia sejamos uma igreja saudável, vivendo a verdadeira doutrina, a verdadeira comunhão, também orando sempre e compartilhando o que temos de melhor com os outros que fazem parte da comunidade cristã. Que o Senhor abençoe a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus continua abençoando o apóstolo Paulo, né? Ele é apóstolo também no sentido de que ele também foi enviado para pregar o Evangelho, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então nós acabamos de ouvir a palavra de Deus ministrada pelo apóstolo, tá? Ministrado aqui pelo pastor Paulo Pereira. Que Deus continue abençoando a sua vida, pastor Paulo, em nome de Jesus. Você consegue lembrar o que torna uma igreja saudável? Eu fiz aqui as minhas anotações, né? E o que torna uma igreja saudável, primeiramente a doutrina. Uma igreja que tem saúde espiritual, ela zela pela doutrina, né? É também comunhão. Uma igreja que tem saúde espiritual, ela vive em comunhão. Comunhão, como destacou bem o pastor Paulo, é estar junto, é ser servo, é ter tudo em comum, é ter um só coração, é ter uma só alma. Isso é comunhão. Mas o que torna também uma igreja saudável é o compartilhamento, como expressou bem o pastor Paulo, e também, por último, é a igreja ter uma vida de oração. A oração, ela é importante. A oração é diálogo entre o Filho de Deus e seu Pai. Quero aqui agradecer mais uma vez ao pastor Paulo pela ministração da palavra, agradecer aos meninos aqui do louvor, que Deus continue abençoando nossas vidas em nome de Jesus. E quero pedir para você que esse vídeo ele estará no nosso canal da igreja, estará no YouTube, estará na página da igreja no Instagram, tá? Então você acesse o nosso canal da igreja, se inscreva lá, ok? Nosso amado irmão Pedro Lucas vai editar o vídeo, nós vamos colocar lá, para a honra e glória do Senhor Jesus, e você compartilhe, para que outras pessoas também venham ser edificadas, venham também dar continuidade a essa noção do que é ser um crente saudável, porque a igreja da qual o pastor falou e que a Bíblia fala, não é isso aqui, é você e eu, nós somos a igreja do Senhor. Então nós precisamos dar valor à doutrina, viver em comunhão uns com os outros, ser compartilhador e acima de tudo ter uma vida de oração. Então até a próxima quinta-feira, se assim Deus nos permitir, nós estaremos aqui às 19h30, na verdade até a próxima quarta, né? Até a próxima quarta-feira, às 19h30, que Deus continue nos abençoando, e se for da vontade de Deus, nós vamos transmitir ao vivo. Então se inscreva aí no nosso canal, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.